Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba, parte 3, capítulo 11, sobre a intimidade. A paixão é como aperitivo do amor verdadeiro. É como se você tivesse encontrado a outra metade. Para os que acreditam em encarnação, é como se você tivesse recuperado o senso de completude que perdeu quando decidiu encarnar neste planeta. Porém, neste plano da existência, esse estado de consciência provocado pela paixão é temporário. Mais cedo ou mais tarde, a paixão é dissipada e algo mais será necessário para que o casal encontre o amor. Uma etapa importante deste processo é a revelação. Os parceiros precisam dessa revelação mútua e do que ela proporciona, que é a superação do orgulho, do medo e da obstinação em ter razão. Por meio da revelação a um companheiro, você poderá se revelar a Deus. Intimidade é uma palavra que utilizo com frequência quando falo sobre a relação entre masculino e o feminino, entre o guru e o discípulo. Mas sinto que este é o conceito que precisa ser melhorado, variados. E percebo que, para alguns, intimidade significa relação sexual. Mas não é disso que eu estou falando. Um casal pode ficar anos fazendo sexo e não ter a menor intimidade. Duas pessoas podem se casar, ter filhos e passar uma vida inteira juntos, mas ainda assim não compartilham a verdadeira intimidade. É o mesmo que se revelar. Isso porque você acredita que o corpo é tudo. Mas o corpo é somente a superfície. Então, na superfície, você até se mostra, mas isso não significa que está se revelando. É muito comum que as superfícies se encontrem e se toquem, mas na maioria dos casos, o centro permanece incólume. Isso acontece porque existe uma cerca que protege este núcleo. Uma cerca que podemos chamar de vergonha, medo ou orgulho. Em cada caso, essa cerca se manifesta de uma maneira. Muitas vezes ela tem uma camada tripla ou até mais. Na frente pode haver arrogância e falsa autossuficiência, mas um pouco mais atrás está o medo e mais ainda a vergonha. Você sente vergonha de coisas que nem se lembra. Você sente, mas nem sabe por quê. Essa vergonha vem do seu passado, da sua família, de choques que viveu. E você também sente medo de que o outro descubra essas verdades ocultas sobre você. Então você se protege, não se revela e não recebe a relação do outro, porque a revelação do outro implica você também se revelar. O efeito final disso é que você acaba por não se revelar nem para si mesmo. Você não sabe, mas está fugindo de si. Você está evitando contato com qualquer coisa que o faça lembrar o que não quer lembrar. Tenho dito com frequência que se a vida é uma escola, os relacionamentos afetivos sexuais são a universidade. E uma das principais matérias deste curso é a intimidade, a relação. Porque à medida que você se revela, vai superando seus mecanismos de defesa. A personalidade se manifesta em 4 níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Cada pessoa, de acordo com seus condicionamentos, terá maior ou menor dificuldade de se revelar em cada um desses níveis. O amor verdadeiro em relação afetivo-sexual, aquele equivalente a um despertar, como eu costumo chamar de amor consciente, só pode ser alcançado quando a união ocorre nesses 4 níveis. De novo, isso não se limita a si. Você tem a grande facilidade de se revelar neste nível, mas isso não significa que haja intimidade. É preciso aqui compreender alguns enganos em relação à linguagem. No amor, é uma palavra com muitos significados diferentes, antagônicos até. Sexo, paixão, carência, egoísmo e até mesmo o mais profundo ódio. Quando digo amor, saiba que sempre me refiro ao amor verdadeiro, a consciência mais elevada que um ser humano pode ter neste plano. Este amor não se apaga jamais.
Mas muitas vezes usamos a palavra amor para falar de coisas transitórias. Essa distorção leva o ser humano à distorção máxima, ao auto-engano de dizer que matou por amor. O amor jamais mata qualquer coisa. O amor é um poder que pode tudo crescer e prosperar. Subtítulo: As 3 forças que trazem a aproximação. No que diz respeito ao relacionamento afetivo sexual, existem 3 forças que proporcionam a aproximação e a fusão. A primeira é a força sexual, a segunda é a força erótica e a terceira é o amor. São 3 forças distintas, porém, podem ser confundidas uma com as outras. Muitas vezes as 3 recebem o nome de amor. Como vimos antes, o mesmo termo, amor, é utilizado para descrever coisas muito diferentes. O amor verdadeiro é ainda um fenômeno raro neste plano. É uma experiência praticamente indescritível. Vamos falar sobre ele mais adiante. A força sexual é um impulso do corpo que vem do animal homem. É um instinto natural. O corpo é movido por uma única energia, que no seu aspecto mais primitivo chamamos de energia sexual ou energia vital. Eu digo primitivo no sentido de básico, de raiz, de algo que veio primeiro em nossa evolução. Sigo a filosofia do Tantra, essa fonte de conhecimento oriental que influenciou muitas visões de mundo e muitas religiões. A energia vital se manifesta de forma diferente conforme vai subindo pela coluna vertebral. Na base, há um instinto sexual, e essa mesma energia se manifesta também nos corpos astrais, mental e espiritual. Eros, ou força erótica, comumente conhecido como paixão, é o sentido que nos arrebata quando estamos romanticamente atraídos pelo outro. Na mitologia grega, Eros era o deus do amor sexual e da beleza. No contexto deste estudo, utilizo o termo para falar do impulso vital inerente a todos os seres humanos que os leva a relacionar e criar. Essa força criativa e construtiva naturalmente busca por sua contraparte, feminina ou masculina, externamente com o objetivo de realizar a fusão dos princípios masculino e feminino internamente. Eros é uma ponte. Ele tem um programa bem definido, que é conduzir o ser humano para a experiência do amor verdadeiro, que é o mesmo que a experiência da união e da vida. Essa experiência pode acontecer com ou sem o sexo. Algumas vezes, Eros atinge sua meta. Muitas vezes, ele morre antes disso. O fogo erótico pode durar anos, semanas, um dia ou até mesmo algumas horas. A paixão acaba. Alguns estudos mostram que, normalmente, em 2 ou 3 anos, o fogo erótico se foi. Quando Eros se recolhe e a paixão acaba, muitos casais ainda continuam fazendo sexo. Mas é óbvio que se trata de um sexo mecânico, com orgasmo superficial, que não traz satisfação. Em alguns casos, o parceiro pode preferir se masturbar a se relacionar, porque na masturbação a pessoa consegue, às vezes, ir mais fundo na intimidade por meio da fantasia. Alguns casais continuam juntos, mas buscando uma saída para o tédio. Assim, acabam encontrando amantes. Outros ficam esperando a morte chegar para trazer uma solução para o problema. Subtítulo: A chave para sustentar Eros. Como manter o fogo de Eros em uma relação longa? Eu afirmo que isso é possível. O segredo são a revelação e a intimidade. O que alimenta Eros é a aventura, e existe aventura maior do que conhecer o outro. É isso que entusiasma você no início da relação, a possibilidade de conhecer o outro e, consequentemente, a si mesmo. É assim que Eros acorda. A princípio, você se apaixona por uma imagem, assim como o outro se apaixona pela imagem que você vende para ele. Mas a convivência torna difícil sustentar por muito tempo
a mentira transitória que vendemos para o outro. Não é aquilo que não existe em nós, mas sim que essa maneira de ser não pode ser sustentada por muito tempo, porque há outras necessidades em nós que este estado não entende. No ponto do processo, o relacionamento começa a trazer à superfície os desafios, porque começamos a revelar outras partes de quem somos, mesmo contra a nossa vontade. Em geral, é neste momento que descobrimos que não estamos dispostos a nos revelar. Muitos relacionamentos terminam aí. Subtítulo: Olhando no espelho. No momento em que os desafios começam a surgir, ou seja, no momento em que as nossas dores começam a ser reveladas por uma vida íntima, começamos a nos fechar por vergonha e medo. Revelamos nosso livro pessoal somente até a página 2. Compreenda que não estou me referindo ao ato de contar a história da sua vida para o outro, porque às vezes você conta toda a sua história justamente para evitar a intimidade. Eu estou falando de realmente podermos ser autênticos e espontâneos com o outro, sermos inteiros. Mas você sente que não pode estar inteiro, porque, como já vimos, existem partes suas que foram negadas, partes que você não quer que o outro veja e nem você mesmo quer ver. Eu digo você porque isso acontece com todo mundo, é parte da experiência humana. Aconteceu comigo também, então você protege essas partes escondidas porque não confia que pode mostrá-las. Isso faz com que você imagine que o outro também não tenha mais nenhum mistério a ser desvendado. É neste ponto que Eros se recolhe. Você começa a perder a admiração pelo outro. Começa a achar que ele não é mais tão interessante como antes, porque o seu limite é a página 2 e você já chegou ao seu limite. Se você for adiante, há perigo. Então você se protege de diversas maneiras. Uma delas é apagar o fogo erótico para não se queimar. Encontrar outro namorado ou namorada é a forma mais comum de escapar da intimidade. Isto porque, inevitavelmente, a relação pede por revelações. Ela pede que superemos nossas marcas de abandono e rejeição, que superemos o orgulho, a obstinação e o medo. Isso não é fácil, porque na maior parte das vezes, inconscientemente, escolhemos alguém que vai provocar justamente o que queremos esconder. Quando a sombra vem à tona, achamos que devemos encontrar outro parceiro para resolver o problema. Isso faz parte do engano por conta da lei básica do universo. Se há desunião fora, há desunião dentro. O outro é somente um espelho. Ele mostra que está dentro de você e precisa ser trabalhado. Se você ainda não trabalhou o que está dentro, duvido que encontre um parceiro diferente, por ser um corpo diferente, mas na essência é a mesma coisa. No início pode parecer distinto, mas logo você percebe que casou com a mesma pessoa. Sem mudar dentro, não há como mudar fora. Se não souber ou não aceitar essa lei básica, você vai procurar incessantemente outra pessoa, mas como ela só vai conseguir ir até a página 2 novamente. Isso se repete e você pode chegar à conclusão de que essa história de relacionamento não é para você. A esperança de unir eros, sexo e amor acaba. Pode ser que você mostre páginas diferentes do seu livro para diferentes pessoas, mas da mesma forma teme se revelar. O medo é de se revelar a si mesmo. As garantias que buscamos para poder nos revelar, basta podermos experimentar a intimidade, são exatamente os obstáculos que impedem que o amor floresça. O amor já existe, ele é a manifestação natural do corpo espiritual. O eu superior já está aqui e sua expressão é o amor. Mas ele está coberto por muitas camadas de pensamentos, ideias e crenças que são mecanismos de defesa.